Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Infocel JK. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre o Short Killer. Esse equipamento o pessoal utiliza muito para tirar curtos. Eu fiz alguns vídeos, tá? E o pessoal ficou com um pouco de dúvida, quem está iniciando, quem não tem costume de utilizar o equipamento. Algumas pessoas mais antigas fizeram bastante críticas. E essa crítica, com essa pergunta, com essas dúvidas, somam bastante para o nosso ramo, porque entramos numa discussão sadia, né? E sempre tentamos conhecer melhor o equipamento para, através do estudo, saber qual a hora de utilizá-lo e por que utilizá-lo, né? Quando e como utilizar. Esse aparelho tem uma chave na parte traseira, liga e desliga. Deixa eu ver se está mostrando certinho. Ele começa com 1.5 volts, atenção que começa. E ele varia de 0,5 até 5.1.2, tá? Você pode fazer essa variação. Ele tem dois botões que vai fazer o ajuste da tensão, de acordo com o que você necessitar no seu teste. E ele tem uma corrente de até 20 amperes. Qual é a pergunta que o pessoal fez bastante? Cristiano, mas essa corrente de 20 amperes não vai queimar o aparelho? Na verdade, pessoal, temos que saber quando usar. Em alguns vídeos, né, eu fiz as explicações, mas o pessoal vai pulando parte, não escuta parte do que eu falei, e com isso vem as críticas, né, com tudo, sem saber o porquê que eu utilizei o aparelho em certos procedimentos. O que eu falei? A fonte de alimentação, a gente utiliza ela, a minha vai até 5 amperes, para verificar aquecimentos. Temos o detector de curto, o método Kelvin de 4 pontas, que seria esse aqui. Eu sempre aconselho que o cara estude, que o cara aprenda a utilizar as ferramentas. Eu falo em todos os vídeos. Vai ter, claro, o nosso multímetro, ver a queda da resistência da malha, vai fazer todos os testes. Vai verificar o aquecimento com a fonte, não vai encontrar. Quando você faz tudo e não acha o componente danificado, aí sim que vai entrar o Short Killer, que ele vai injetar uma corrente maior do que você tem disponível na sua fonte. Não é qualquer curto que eu vou pegar o Short Killer e enfiar na malha para poder remover curto. Eu não posso também ficar preguiçoso ao ponto de tudo achar que aquilo vai resolver. Eu primeiro vou fazer todo o meu estudo. Se tudo que eu tenho disponível, tudo que eu aprendi nos meus cursos, no longo da minha experiência, estudando e com compartilhamento nos amigos, não for suficiente, aí sim eu vou utilizar o Short Killer. Aí falamos também, a malha, tem que localizar a malha. Aí o pessoal fica, mas se eu vou achar com o multímetro, para que eu vou localizar a malha? Tem que localizar a malha. Por que tem que localizar? Você vai utilizar a sua fonte de alimentação. Vamos simular, tá pessoal? Simulação, pelo amor de Deus, tá? Às vezes a gente faz uns vídeos mais duros, porque a gente tem que realmente escutar e tentar entender, né? Se você tem um bom entendimento, se a sua mente é grande e aberta, você vai aprender bastante. Se a sua mente é pequena, é limitada a tudo que se ouve, você vai aprender pouco, tá? Então vamos lá, vou fechar um pequeno curto. Vamos supor que fosse uma placa, entrou em curto. Deixa eu ligar minha fonte de alimentação. Minha fonte está desligada. Deixa eu ligar ela. Olha, aqui minha fonte de alimentação. Coloquei no aparelho, consumiu lá 5 amperes. Claro, não vou ficar a vida inteira com 5 amperes circulando na malha ruim. Como se localiza a malha? Você tem que saber se esse consumo total está na VBAT, na primária, na entrada da bateria até o gerenciador de carga, ou após ela, a primária modificada. Para qual nome? Seja lá qual for. VPHPWR, PPVCC-MAIN, a B+, você vai localizar se está antes ou está depois. Outra pergunta que me fizeram, Cristiano, mas o circuito que está no meio não vai queimar? Se você não localizar se está na entrada da VBAT ou após a VBAT, vai queimar sim, porque você vai fazer, vai injetar essa corrente através da VBAT, ela vai navegar, vai passar pelo circuito integrado até atingir do outro lado, aí sim você vai queimar o circuito integrado. Então vamos lá, como seria isso? Se localizou que está ruim, o seu aparelho está com consumo alto, primeiro coisa a fazer, ó, escala de continuidade, verificar se não está. Isso aqui é uma placa sucata, só para fazer uma demonstração, mais uma vez falando.
Quem quer avançar tem que entender esse tipo de simulações, tá? Vamos lá. Positivo, não bipor, negativo, bipor. Terra, positivo, vai ter ID de bateria e a temperatura da bateria. Se não bipor no pino positivo da bateria, ele não está na VBAT, o curto vai estar após da VBAT. Como eu vou fazer isso? Eu vou localizar qual é a malha que está depois. Vou ter que pegar meus componentes que estão na placa e fazer as medições. Por exemplo, próximo ao PMIC, que é onde tem bastante componentes da malha primária modificada, e medindo de 1 a 1, capacitor de um lado vai bipar, do outro lado não pode bipar. Se bipar de ambos os lados, temos uma anomalia no circuito. Então eu vou pegar meu manual de serviço, vou localizar aquele componente ou esquema elétrico, vou saber qual malha que ele está presente. Eu analisando a malha, eu vou saber qual a tensão que percorre, se é uma malha sensível, se é uma malha fina, se é uma malha mais resistente, se é uma malha que aguenta mais corrente, aguenta menos corrente. Mas nesse caso, como eu falei, eu vou utilizar primeiramente a fonte de alimentação nessa malha. Se eu não conseguir com a fonte de alimentação gerar nenhum aquecimento, se eu não conseguir através do meu detector de curto, esse método Kelvin de 4 pontas, se eu não conseguir localizar uma baixa resistência naquela malha, para localizar pelo menos afunilar o bloco e investigar métodos de componentes, porque se a malha principal vai ter dezenas de capacitores conectados fora os circuitos, né? Vai estar alimentando a entrada de cada circuito correspondente aos seus blocos. Se eu fizer todos os meus testes básicos, os avançados, com os equipamentos, e com tudo isso eu não tiver resultado, nada esquenta, nada, eu não acho nada, minha inspeção visual falhou, os meus instrumentos todos falharam, aí sim eu vou entrar com short killing. Vou começar com qual tensão? Com a tensão baixa, 0,5, depois 1 volt, 1,5 volt, 2 volts. Se for uma malha de 1,8, como injeta uma corrente muito alta, eu não vou ultrapassar com 4 volts. Quanto maior a tensão, mais força vai empurrar, né? Vai ter esse fluxo de corrente circulando nessa malha. Então, por isso que temos que saber qual é a malha que vai injetar, identificar a malha, para não danificar nenhum circuito integrado que esteja no meio. Se não está na VBAT, vai estar fora primária do outro lado modificada. Um exemplo. Se é só para explicar, tá, pessoal? Pessoal, voltando para a conversa, tá? Eu ia falar no início, né, mas acabou que não, até esqueci. Em janeiro de 2020 nós vamos ter um curso, tá até o banner aí de fundo. Esse curso vai ser com o Lucas Silva de Natal, representa a região do Nordeste, e o Joabner aqui de São Paulo, ninja do iPhone. São pessoas que são voltadas para manutenção diretamente nas suas bancadas e também ministram aulas. Então esse curso está sendo organizado por mim, Cristiano, da InfoAcero JK. Eu não vou dar aula, eu vou estar lá apenas auxiliando. As estrelas maiores são os dois. E vou estar organizando juntamente com o Alexandre da Universitec. Vai ter esse número, tá? Vai estar um número para contato na tela aí, tá? É 11 96 146 1352. E na descrição também do vídeo eu vou deixar, ou na parte de cima, dependendo de onde eu publicar esse vídeo. Quem quiser fazer a matrícula, faça com o Alexandre. O Alexandre é referência no Brasil, a escola dele traz grandes professores e dessa vez não é diferente. 2 grandes professores e um só treinamento voltado somente para iPhone, para a linha Apple. Então vamos lá, pessoal, para a explicação, sem muita propaganda, né? A gente tem que fazer o comercial, né? Então vamos lá. A Fone Board, peguei um Samsung qualquer, mais uma vez, uma simulação. Conectamos a nossa fonte daquele consumo alto. Eu vou fazer o que? Vou ver aqui a VBAT. A VBAT é essa aqui, ó, VBAT, tensão da bateria. Vamos ver o nome aqui, ó, VBAT. Se eu conectei na VBAT, deu um consumo alto e não é na VBAT, quando eu tiro a fonte, vou com o multímetro, na escala de continuidade, a VBAT não bipa com terra, então não está na VBAT. Eu tenho que analisar o que? Se ela de repente não está numa linha primária do lado, se for um curto alto vai estar na primária, mas do outro lado do circuito, que seria nesse caso a VPH PWR ou VPH Power, como queiram dizer. Nessa linha vai ter bastante componentes conectados. Vamos ver o lado A, agora o lado B. O lado B vai ter bastante componentes. Deixa eu ver se eu consigo deixar essa placa por inteiro, ó. Olha quantos componentes estão em vermelho. Então tudo que está em vermelho vai bipar.
e consequentemente vai traumatizar os circuitos integrados e esse trauma vai passar para o outro lado das malhas. Então temos que saber qual malha que está com maior intensidade desse curso. Aonde eu falei, método Kelvin de 4 pontas, para saber onde a resistência está menor, para mais próximo ao terra. A própria fonte de alimentação, conseguimos ver isso, com o multímetro de escala de 200R, conseguimos ver isso também. Então esse estudo primário, não tem como eu falar para vocês que vocês têm que fazer isso, você tem que saber fazer. Agora, se achar que o short killing vai resolver tudo, isso é mentira, né? Ele vai tentar resolver aquilo que nosso estudo primário não conseguiu. Você começa no estudo básico, vai no intermediário, avançado, e gradativamente você vai aprendendo. Se você já quer achar que uma ferramenta vai fazer milagre ou interpretar mal tudo que aprende, aí fica complicado, né? Então você aprenda a fazer todos esses testes, aprenda a identificar a malha para saber qual é a tensão de trabalho, qual é a corrente que passa nas malhas. E, em último caso, todos os testes forem ineficientes, aí esse cara aqui vai entrar em ação para tentar resolver. Se ele resolver, dinheirinho para o nosso bolso. Se ele não resolver, entrega o aparelho para o cliente, vai dormir tranquilamente, porque você já fez todos os testes, você utilizou todo o seu conhecimento, você sabe o que você fez, e não vai ficar, né, com a cabeça, né, preocupada porque não resolveu. Você fez tudo que estava ao seu alcance. Então, pessoal, desculpa aí esse vídeo um pouco mais duro, mais crítico, mas é dessa maneira que nós aprendemos. Prestando atenção no conselho que outras pessoas dão. Assim como eu dou conselho para muitas pessoas, eu recebo de várias também. E assim a gente aprende. Todos nós aprendemos de todos e assim vamos tendo sucesso. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Quem quiser comprar o Short Killing, pode falar com o Alexandre também. Ele tem alguns lá, tem algumas unidades, tá? Ele está vendendo na escola dele. Pode entrar em contato com esse telefone que ele também tem. Tá? Então, muito obrigado e até o próximo.